Olá, pessoa! Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Sem Roteiro, que na verdade é uma universidade dentro do seu YouTube e também agora você tem a oportunidade de acompanhar toda a nossa programação, todos os nossos convidados pelo Spotify. É só acessar o Spotify, colocar lá Sem Roteiro, que com certeza toda a nossa playlist vai estar disponível para você ouvir a qualquer hora do dia e também a qualquer hora da noite e principalmente em qualquer lugar. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado financeiro e desmistificar várias coisas que com certeza você acostuma dar uma olhadinha e desconfiar também aí na internet. É nesse clima financeiro que o podcast Sem Roteiro está entrando no ar. É isso. Hoje estou aqui com os sócios da Japi Capital, Rodrigo Antunes e Rafael Yorca. Como que é a pronúncia, Rafael? Como que se pronuncia? Porque o cara aqui, gente, ele colocou a apresentação dele, ele já manda o negócio com 2 L's na cara, assim. Como é que funciona? Boa noite, tudo bom? É um sobrenome espanhol, então não é comum aqui no Brasil 2 L's. O som seria LH, mas espanhol tem uma frescura de uma mordida na língua, falar um Yorca. Não tem uma pronúncia correta, cada região tem uma pronúncia específica. Aqui no Brasil, ou é Lorca, o pessoal come um L mesmo, ou Yorca, como é mais fácil pronunciar, creio eu. É isso. Rodrigo Antunes, boa noite, obrigado pela sua presença também aqui. Eu que agradeço, Carlos, pelo convite, pela oportunidade de poder trazer um pouco de conhecimento aí para os nossos ouvintes. Bacana, é muito legal também trazer praticamente 2 investidores e 2 consultores aí especializados no mercado. E eu acho legal a gente começar falando de investimento e quebrando alguns mitos. Quem pode investir de hoje em dia? Investimento é algo que está cada vez mais tá tendo acesso às pessoas, né? Há 10, 15 anos atrás era algo um pouco mais restrito ao grande investidor, aquela pessoa que tem muito recurso guardado e isso ficava muito restrito a esse tipo de investidor. Hoje em dia não, hoje em dia com as plataformas abertas de investimento, assim como a XP, como a Japi, a gente consegue democratizar isso. Então, eu acho que a premissa básica aqui é quem pode investir, quem consegue poupar, quem consegue gastar menos do que ganha. Isso é fácil fazer, Rafael? Precisa de muita disciplina, precisa de um planejamento, uma estratégia. A pessoa precisa, antes de qualquer coisa, saber qual que é o seu limite de ganho mensal, se ela já tem um salário fixo, se ela é autônoma, e dentro disso conseguir fazer um planejamento. Antes de qualquer coisa, se ela quer poupar, ela tem que se adequar aos gastos dela e, antes de qualquer coisa, ela se paga. Ou seja, se ela quer investir 20% do seu salário ou do seu rendimento, no dia que ela recebe, ela poupa esses 20% para investir. E aí ela pode trabalhar e passar o resto do mês com seus gastos, com seus luxos, digamos assim. Você não pode se privar de seus hobbies e ter uma vida um pouco mais confortável, mas você tem que primeiro se planejar para poder poupar esse valor antes. Você falou uma coisa legal aí, Rafael, porque muitas vezes as pessoas começam a fazer esse tipo de planejamento, mas elas começam também a se privar de algumas coisas e isso acaba não se tornando praticamente um prazer, a vida da pessoa acaba se tornando uma privação só. Perfeito. A pessoa acaba virando escravo do dinheiro. Ela começa a acumular e ela vive em função de guardar aquele dinheiro e não sabe usufruir. Então, ela se torna escrava, ela se torna dependente do dinheiro, ela começa a sofrer com possíveis oscilações e isso acaba sendo até prejudicial para a saúde da pessoa. Rodrigo, é interessante a pessoa saber dosar essa questão de o quanto vai gastar, o quanto vai investir. Perfeito. Eu acho que qualquer tipo de investimento, essa questão que o Rafa falou, eu tenho que ter um objetivo. Primeiro, o que eu quero da minha vida, né? Eu quero trocar de carro, trocar um celular, fazer uma viagem, uma pós-graduação, etc.
Porque se você não tem objetivo, só poupar não te leva a lugar nenhum. E aí você acaba entrando nesse círculo ruim da tua vida, que você começa a se privar de coisas que não tem sentido. Então, ter um objetivo e ter a disciplina de controlar os seus gastos. Na minha visão, é o primeiro passo para a gente poder pensar em investimentos. Porque eu só penso em investimento se eu tenho uma sobra do meu rendimento. Senão eu não consigo pensar em investimento antes disso. Senão eu acabo ficando escravo do dinheiro, como o Rafael colocou. Então, ou seja, é importante a pessoa ser dona do dinheiro e não o dinheiro ser dono da pessoa. Exato, perfeito. E quais são os principais mitos que ainda se tem hoje no mercado com relação a investimento, além desses que vocês já colocaram aí, que, para eu investir, eu tenho que ser o maior magnata, senão não vai compensar? O ganho rápido, né? As pessoas que conseguem ter a disciplina e guardar uma parte dos recursos que ganha para atingir um determinado objetivo, acabam procurando alternativas de fazer esse dinheiro crescer de uma maneira muito rápida. E não existe isso. A gente está no mercado há mais ou menos 29, 30 anos, a gente já viu muitas crises ao longo desse período e sempre que quando começa a sair notícias de bolsa em alta, a bolsa está dando um rendimento bom, as pessoas se iludem achando que esse dinheiro que ela poupar, se aplicar em bolsa, vai dobrar da noite para o dia. Isso não acontece. Esse é o principal mito e que as pessoas vão atrás e acabam se decepcionando. E cada vez mais, Rafael, a gente percebe... oportunidade para golpes, né? Cada vez mais a gente vê pessoas mais intencionadas se aproveitando dessa... Preciso ganhar dinheiro rápido, preciso ficar rico rápido, e aí é um pretexto muito fácil para golpistas, para pirâmides, para todo tipo de golpe. A ganância também por parte de quem está querendo investir faz parte disso daí, né, Rafael? Dentro desse contexto que você acabou de falar. Com certeza, ninguém quer... todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Quer facilidade em tudo na vida, praticamente. Então, se ela acredita e ela consegue ver que tem uma maneira dela, dentro da ganância dela, ela conseguir juntar dinheiro sem ter muito trabalho, alguém vai ganhar dinheiro para ela porque prometeu, a ganância realmente deixa a pessoa um pouco mais cega para a realidade. É possível? É normal? Todo mundo pode ganhar? Ela faz a conta? Tem gente que promete X% ao mês. Se ela fizer a conta em 5 anos, quanto que ela teria de retorno? É possível? Ela teria um PIB maior que o Brasil, praticamente? Porque quem faz essa conta vê. Pessoal, uma rentabilidade mensal prometida 5% ao mês, se ela fizer a conta, ela se torna a pessoa mais rica do mundo em 5 anos. Cara, olha que loucura. Quer dizer, falta um pouquinho de calculador e, acima de tudo, conhecimento e discernimento do mercado. Sim, eu acho que o conhecimento, a gente sabe que o Brasil não é um país que incentiva a educação financeira. Então, há 30 anos no mercado, eu ainda não consegui ver esse tema ser tratado, principalmente por governos, né? E com isso as pessoas ficam com dificuldade, ficam com preguiça até de estudar e buscar esse conhecimento. Então, uma sugestão que a gente traz é sempre procurar um especialista, alguém da área, para poder te orientar, né? E mostrar qual é o caminho que você precisa estudar, onde você precisa procurar as informações, para que não caia nesses golpes. Porque a gente vê que todo mundo quer, como o Rafa falou, dinheiro fácil, quer as coisas de uma maneira mais rápida, e esse não é o caminho. Então, esse é o grande mito que a gente vê aí ao longo dos anos. Tá? Falando um pouquinho, você falou assim que é interessante a pessoa ter conhecimento na área, você falou que é interessante a pessoa procurar sempre um especialista. Você está falando que tem mais de 30 anos nesse mercado, Rodrigo. Como é que você começou? Como é que funcionou a tua vida? E outra, acima de tudo, como é que você decidiu entrar no mercado financeiro há muito tempo? Bom, eu começo a trabalhar em 1993 num banco que nem existe mais, que era o Banco Econômico, e eu fui trabalhar na corretora de valores lá. Não tinha a menor ideia do que era uma corretora de valores. E fui por indicação de uma amiga da minha tia, e lá eu descobri o mercado financeiro, né? Então, passo a ser auxiliar de pregão viva voz, lá na gritaria, fui operador, né? E aí eu me encantei com esse mercado e fui estudar economia. Não tem jeito, né? Quem quer ficar nessa área tem que estudar alguma coisa relacionada com isso. E aí começo a descobrir, na prática, né, vendo as crises acontecer desde o Plano Real para cá,
E isso começou a me atrair cada vez mais. E aí, em algum momento, que foi lá para 2002, 2003, eu vejo que as pessoas realmente precisam de educação financeira. E aí eu começo a lecionar na área também. Então, cada vez mais esse negócio é tão dinâmico que é apaixonante. Então, quem começa a estudar isso vai se embrenhando, vai conhecendo um pouco mais. E aí, quando eu vi, passaram-se 30 anos e estou aqui, hoje com o escritório aqui em Jundiaí, e fazendo isso. Principal objetivo, fazer as pessoas investirem melhor e aprender como fazer. E você, Rafael, começou quando? Como que você despertou o interesse por essa área financeira? A tua família também já vem disso? Já teve alguma indicação de dentro? Como é que foi? A primeira pessoa da família a mexer com qualquer coisa de investimento. Ninguém antes. Acho que é poupança e só. Eu não vim do mercado financeiro como ele antes de entrar na Japy. Eu trabalhava na parte de indústria, numa indústria, na parte de administração. Só que com o tempo eu via que começava a estudar, tentava buscar novas áreas, um pouco para crescer e até um pouco para investir o dinheiro da própria empresa, que era a área que eu trabalhava na parte financeira. Nessa busca por conhecimento, até para ajudar a empresa, eu acabei conhecendo um pouco mais de mercado. Óbvio, comecei a ver muita coisa de day trade, de fazer dinheiro rápido, essas coisas que acaba, na primeira vista, acaba encantando. Mas depois de um tempo comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar. Nesse meio tempo, como o Rodrigo falou, acaba sendo apaixonante. Eu já comecei a ficar mais tempo prestando mais atenção nos meus estudos, na parte de investimento, na parte de mercado, do que no próprio trabalho. E foi aí que eu resolvi me especializar. Tirei toda a certificação, fui atrás, estudei. Tinha amigos que eram da área, me deram algumas dicas. E aí eu acabei encontrando o Rodrigo. A gente se tornou sócio. Ele me deu uma grande oportunidade, para ser sincero. Eu estava começando no mercado. Não é normal, o pessoal dá muita oportunidade para quem é de fora. Geralmente o pessoal olha, você vem do mercado financeiro, você vem de banco. Ele me deu uma oportunidade, se tornou sócio e eu estou cada vez me especializando mais. E hoje eu me tornei especialista em renda variável da Japy. Desculpa até, mas falar. Assim, interessante o que o Rafa fala, porque a gente, ao longo dos anos, vai adquirindo uma experiência em conhecer as pessoas, né? E quando ele vem conversar conosco, com a certificação em mãos, que é algo difícil de ser tirado, às vezes para as próprias as pessoas que trabalham no mercado financeiro, para tirar a certificação é algo que demora 2, 3, 4 meses. Ele veio conversar já com a certificação em mãos. Então, você vê a vontade, né, e o esforço e a dedicação que ele teve. E eu falei, puxa, esse cara é o cara que a gente tem que ter aqui com a gente, né? Então, não é só a especialização em si, mas é a vontade, a dedicação, né? O querer fazer diferente. E o Rafa está aí, hoje é nosso sócio, né? Fazendo um trabalho maravilhoso ali na mesa de renda variável. E é isso, né? E tem mais uma lembrança que eu tive aqui agora, que eu queria compartilhar com vocês. O que mais me deixou intrigado lá nos meus 16, 17 anos foi eu trabalhar com um diretor de uma corretora, e ele dizia o seguinte: ele morava num apartamento enorme em São Paulo e pagava aluguel. Eu falei, puxa, Carlos, mas chamava Carlos também. Puxa, Carlos, mas por que você paga o aluguel, né? Pagava não sei quantos mil. Ele foi me explicar que se ele pegasse o dinheiro do imóvel dele e deixasse aplicado no mercado financeiro, ele teria uma rentabilidade 3 vezes maior do que a do aluguel. E eu quis entender como funcionava isso. E é ali que começa a vontade de estudar economia, estudar como funcionava o mercado de finanças de verdade. Depois eu descobri. E isso é bastante interessante, porque tem muita gente mesmo que abre mão de ter um imóvel próprio para alugar. Isso daí é cada vez é uma tendência ou é uma realidade cada vez mais crescente? Eu acho que à medida que você vai se aperfeiçoando, vai conhecendo um pouco mais as oportunidades de investimento que existem hoje, há 20 anos atrás era algo muito restrito, como eu disse para você. O que esse diretor fazia ficava na mão de grandes bancos. Hoje é possível, se torna realidade essa tendência
apesar de eu achar o seguinte, eu acho que pelo menos um imóvel a pessoa deve ter, né? Se tudo der errado, você tem onde morar. Você tem onde morar. Você tocou num assunto muito interessante, porque o que eu vejo, principalmente eu costumo trabalhar, eu tenho bastante pessoas jovens que trabalham na minha equipe, e dia desses, uma das meninas que trabalham comigo falaram assim, viu, eu não tô afim, eu tô dando uma olhada num apartamento para comprar, mas acho que eu não vou comprar esse apartamento, eu vou investir. Eu falei assim, olha, opinião de leigo, digamos assim, se eu fosse você, primeiro arrumava um teto, depois partia para esse tipo de empreendimento. Porque isso que o Rafael falou é muito interessante, quer dizer, primeiro arruma um teto para morar, depois você começa fazer essas operações. Dá para ter esse pensamento. Às vezes a pessoa também acaba se endividando muito para poder ter um imóvel, às vezes é mais do que ele precisa, e aí realmente pode ser que no período de acumulação de dinheiro, talvez seja mais interessante realmente morar de aluguel, um aluguel mais barato, conseguir poupar, que é a primeira ideia de investimento, é conseguir poupar o dinheiro, aí quando você tiver o dinheiro, conseguir comprar o imóvel, do que também se entrar numa dívida. Hoje a gente está numa taxa de juros de mais de 13% ao ano. Então, fazer uma dívida muito longa e um valor muito alto acaba sendo prejudicial, às vezes, para conseguir acumular dinheiro. Uhum. Tudo vai daquilo que foi falado logo no comecinho do podcast. Tudo vai do objetivo. Do objetivo, propósito, onde você quer chegar, o que você quer ter na sua vida. Né? Mas a minha visão é essa. Assim, eu penso também que tem que ter primeiro um imóvel, depois tudo der errado, você tem onde morar. Né? Depois a gente pensa. Só que para isso também volta no começo do nosso bate-papo aqui, que é a disciplina. Né? Poupar, eu guardar um pedacinho do que eu ganho. Senão, não consigo pensar em investimento. O brasileiro tem esse perfil de guardar. Você falou que o brasileiro não tem muita habilidade com educação financeira. Mas com o decorrer do tempo, com vários podcasts, com anúncios de internet, você acha que o brasileiro ainda está naquela questão de falar, pô, agora eu vou começar a me educar financeiramente? Como que vocês dois veem isso? Eu acho que nós brasileiros ainda somos muito, não diria preguiçosos, mas a gente quer as coisas rápidas e fáceis. Por mais que todo o conhecimento esteja hoje na internet, nos podcasts, etc., as pessoas querem, às vezes nos ligam lá e falam, olha, quero botar um dinheiro aí, você faz render quanto para mim por mês? Peraí, não é bem assim que funciona. Né? Então, e ainda mais num país que a gente vive de fortes oscilações, inflação, taxa de juros, instabilidade. Então, eu acredito que o brasileiro ainda não conseguiu ter essa cultura de poupar. Quer ver uma coisa? Você fala assim, recebo meu salário e o que sobrar eu vou poupar. O americano é o contrário. Ele recebe o salário dele, lá, o pagamento dele, ele poupa um pedacinho e depois ele gasta. Depois ele paga as contas dele. Né? Então, isso é cultural. Né? Para que ele vai poupar? Para uma aposentadoria, para algo no futuro. Porque lá eles não têm um sistema previdenciário como nós temos aqui, por exemplo. Então, isso força eles a terem que poupar para a aposentadoria deles. Aqui não. Né? Aqui a gente ainda está muito relapso nisso. Né? A gente acha que tudo vai vir, deixa para amanhã tal. E não é. A gente sabe que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Se a gente não plantar nada, não vamos colher nada. Né? Então, por mais que a tecnologia está aí, os conhecimentos estão aí, acho que as pessoas ainda não caiu a ficha. Ainda tem muita gente acreditando que a aposentadoria, que vai conseguir se aposentar rápido. Antigamente, o pessoal se aposentava com 50 anos, hoje em dia teve uma reforma recentemente, já passou para quase 70 anos. Pode ser que até uma pessoa da minha idade, eu tenho 30 anos hoje, eu não acredito que com 70 anos eu vou me aposentar pelo INSS. Eu não acredito que eu vou que as regras vão ser a mesma até eu chegar nessa idade. Então, cada vez mais eu vejo que quanto mais eu poupar, quanto mais eu me preparar para a minha velhice, eu vou ter uma vida mais confortável quando eu precisar. Rodrigo, você citou também aquela questão da instabilidade. A gente nem vai chamar essa questão de crise, a gente vai chamar de instabilidade. Dentro desses 30 anos aí de carreira, dentro desses 30 anos no mercado econômico, qual foi o maior período de instabilidade que você já viu, que você recorda? Tem algum flash disso? 2008 foi a pior crise que eu presenciei. 2008 foi a crise do subprime de hipotecas nos Estados Unidos. Existia uma alavancagem muito grande, as pessoas compravam 2, 3, 4 casas e não tinham capacidade de pagar aquilo. Então, aquilo gerou um problema financeiro que houve quebra de grandes bancos no mundo todo.
Só que em 2008, o governo, vendo o que estava acontecendo, ele foi lá e emitiu mais dinheiro. Pôs mais dinheiro na economia, auxiliou os bancos que estavam quebrando, etc. e tal. Em 4, 5 meses, 12 meses depois, as coisas voltaram a caminhar. E agora, então foi a pior crise que eu tinha pego até agora. 2008. 2008. E aí a Covid veio em 2020 e mostrou que não é só emitir dinheiro, não é só o governo dar as bolsas, auxiliar as empresas, porque veio uma crise de medo, né? Uma crise de saúde sanitária no mundo todo. Então, esses últimos 3 anos têm sido os mais desafiadores na minha visão, no que eu tenho passado. A gente teve vários, teve lá em 2002 com a entrada do Lula, né, que foi um negócio muito impactante. Né? O dólar, se fosse nos dias de hoje, o dólar estaria batendo aí quase R$20, né? Se a gente fosse transportar lá, que bateu 4 na época. Mas eu acho que os últimos 3 anos têm sido os mais desafiadores para nós, porque não adiantou só colocar dinheiro. E colocar dinheiro trouxe uma consequência muito forte para a economia mundial. O mundo inteiro passa por um processo inflacionário hoje. Né? O Brasil, acho que vai se sair melhor nessa situação, porque a gente já meio que está escaldado no processo de inflação, juro alto e tal. Então, a gente acaba sendo estudado por outras economias. Né? Mas, com certeza, para mim, nos últimos 3 anos foi o mais desafiador. Então, Rafael, você também acredita naquela, corroborando com a ideia do Rodrigo, você acredita que o Brasil não é para amadores? Não. Nós somos objeto de estudo. Tipo, opa, aconteceu no Brasil, agora, lá no Brasil foi assim, então se a gente agir dessa outra forma... A inflação de 10% ao ano não é nada para gente. Na época do Sarney, que a gente precisava deixar o dinheiro no banco de um dia para a noite, eu não me lembro dessa época, não tinha dinheiro na época, era jovem. Não era nem nascido, não era nem nascido. Sim, não viveu a época do fiscal do Sarney, né? Eu não vivi essa época só de estudar, mas a inflação hoje 10% ao ano para a gente é fichinha perto disso. Então, lá fora, onde Estados Unidos, Europa vinham com juros negativos, ou seja, você deixa o dinheiro no banco, você perde dinheiro, no outro dia vai ter menos. Tem uma inflação e um aumento de juros, eles estavam completamente perdidos. E aí, realmente, o Brasil virou estudo. A gente já antecipou, desde o ano passado tem subido os juros, Estados Unidos e Europa começaram agora. Então, a gente já está um pouco mais avançado nessa tentativa, né, de tentar controlar a inflação. E aí, no meio do caminho, ainda veio uma guerra entre Ucrânia e Rússia, que a gente mal saiu do Covid e já veio mais uma pancada para ajudar. Eu acho que essa pimenta aí acabou aumentando mais o teor de ardência aí desse cenário todo. E Brasil ainda tem eleição no final do ano. Né? Então... Ou seja, um ano... Tem um dia de paz. Seja... essa mesmo, quer dizer... com toda a conjuntura mundial, o Brasil ainda inventa mais coisas. Pois é. E como que funcionou aí, Rodrigo, a questão dos investimentos no tempo da pandemia, que vocês citaram muito bem aí, que é um quadro que com certeza tem que ser lembrado e rememorado por todo mundo. Como é que funcionou tudo isso? Foi um começo, a gente não sabia muito bem para onde ia, não tinha perspectiva de vacina, não tinha de como lidar com essa situação. Pânico e medo, né? Pânico e medo, e fez com que os investimentos, principalmente os investimentos de risco, que são as bolsas de valores, as ações, despencassem, né? Caiu muito forte e gerando o que a gente chama de efeito manada, né? As pessoas ligavam para nós, vende a minha posição de ações aí, mas calma, né? A gente não sabe para onde vai, fica calmo. A gente tentava acalmar as pessoas, mas em última instância ele quer vender, a gente vai vender. E prejuízos enormes, né? As bolsas caíram no mundo todo. 2, 3 meses depois, começaram a fazer as contas e ver que o tamanho daquele problema não era tão grande, né? Por quê? Porque os governos começaram a colocar dinheiro. Tanto é que no mês seguinte, lá março, abril, maio, as bolsas já começaram a voltar a subir, né? Pelos incentivos que os governos no mundo inteiro estavam dando. Então, aquele investidor que a gente conseguiu mantê-lo calmo, né? Mas por que esse investidor ficou calmo? Porque ele não alocou todo o recurso dele num investimento de risco. Né? Se você está buscando um investimento, um retorno rápido, você acaba querendo investir tudo naquilo lá. E aí acontece uma crise dessa, você entra em desespero e sai vendendo. Né? Por isso, procurar um especialista. Também a gente fala isso, porque você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, aquele investidor que sempre teve a disciplina de colocar um pedacinho em investimento de risco
e a boa parte investimento mais conservador, esse conseguiu se segurar e teve até ganhos no futuro. Depois de 2, 3 meses, teve até ganhos na parte de renda variável, né? Mas, com certeza, nos ligavam direto, desesperados, querendo vender. E, em última instância, a gente, vamos vender então, né? Não tem jeito. E aí força ainda os preços para baixo e as ações acabam caindo, né? Mais. E como que é acalmar o mercado que está nervoso? Principalmente lá, os seus investidores que chegavam, cara, estamos quebrando, vende tudo que eu tenho aí, que eu quero, na verdade, dinheiro no bolso, quero capitalizar agora. É complicado, a gente tem que tentar passar para o nosso cliente a visão longo prazo. Investimento, a gente tem sempre tirar uma foto, tentar pegar um retrato do mercado e economia no geral, no longo prazo. Não é do dia para a noite que as ações vão dobrar de valor, que elas vão valorizar. A gente tem que tentar trabalhar e mostrar que pode oscilar, vai cair, mas se a gente tirar o zoom até do gráfico que a gente acaba acompanhando, se a gente tirar o zoom, a gente vê que está andando, mas ele vai oscilar. E é isso que a gente tenta mostrar. Teve crises, aí a gente puxa, 2008, chacoalhou. Outro ano, chacoalhou. Greve dos caminhoneiros aqui, também deu uma grande chacoalhada. Mas é uma oportunidade que dá para o mercado tomar fôlego novamente e começar a subir, se tudo, obviamente, tiver tudo controlado, as empresas estiverem saudáveis. Mas, olhando para o longo prazo, acaba sendo rentável. E é esse o principal, passar essa paciência e essa visão. O investimento em bolsa, Carlos, é assim, o mercado de bolsa sempre tenta antecipar o que vai acontecer na economia real. Economia real nas empresas, nos comércios, etc. Então, se hoje está caindo as ações, é porque o mercado está enxergando que essas empresas vão produzir menos, vão vender menos daqui um ano. Então, é uma expectativa. Se hoje está caindo, eles estavam acreditando que no ano seguinte ia ser uma catástrofe. E, de repente, começa a produção e tal, e começa a entregar resultados, fala, peraí, não é tão ruim assim. Então, por isso que as ações começam a subir de novo, né? Então, nesses momentos, aí a gente volta no início da conversa. Aquela pessoa que se planejou e colocou o que poderia correr de risco, ela vai entender. Aquele que quis o dinheiro rápido não vai entender. E é por isso que o mercado tem essas grandes oscilações, né? Então, sempre vai ter o lado do quem está apostando numa alta e quem acha que vai acabar o mundo. E é por isso que existe. Então, quando você acha um comprador e um vendedor, você consegue ter um negócio. E se você tem um negócio, você tem mercado financeiro, mercado de juros, etc. E tal. Tem uma frase famosa do Warren Buffett, né? Que é o guru dos investidores, né? Que o mercado é uma máquina de transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Então, quem tem mais paciência e aguenta esperar um prazo maior, acaba recebendo esse dinheiro. O impaciente acaba perdendo esse dinheiro. E como ter paciência nesse mercado que oscila direto? Nessa parte de risco, investir um pedacinho do teu patrimônio. Aí você consegue tolerar esse risco. Não tem jeito. Se você tem 100 mil reais para investir e colocar 50 mil reais em risco, você vai ter a dor de barriga. Você não vai dormir direito. Mas se você pegou dos 100 mil reais, colocou 10 mil reais num investimento de risco, ainda que esses 10 mil vire 5, poxa, peraí, você ainda tem 90 mil reais ali rendendo juros, rendendo algo menos volátil. Então, você consegue tolerar mais esse risco. Perdi o 100%, difícil, mas perdi o 100% desses 10 mil. Você perdeu 10% do teu patrimônio. É algo que você consegue buscar ao longo de 1, 2, 3 anos em renda fixa, por exemplo. Tá? Então, eu acho que a premissa de investimento é isso, assim, não colocar todos os ovos na mesma cesta, não acreditar em ganhos rápidos, porque quando você investe em bolsa, você está investindo numa empresa que vai produzir, que vai vender e que tem uma expectativa de crescimento. Isso não acontece do dia para a noite. Isso, às vezes demora 5 anos, 10 anos. Empresas multinacionais exportam, né? Então tem que ter calma nesse momento, e para ter calma você tem que colocar um pedacinho do teu patrimônio, não um volume muito grande. Uhum. João Paulo, pode diversificação. Diversificação. O ideal é você conseguir distribuir de acordo com o seu perfil, uma distribuição ideal do seu patrimônio. É o que o Rodrigo falou, não colocar todos os ovos na mesma cesta. João Paulo Leman diz que se você sonha, já que sonhar, que você vai sonhar, tem que sonhar alto. Dentro da questão do mercado financeiro, o pessoal fala assim, se você não estiver disposto a correr risco, você não vai ter o rendimento que procura.
E aí, como é que fica essa equação para o cara que fala assim, ô Rodrigo, ô Rafael, quero investir tudo isso aqui, vamos trucar? Então, é uma situação delicada. Primeiro que eu li o livro, gosto, ele é um guruzão, né? Assim, a gente acompanha ele desde a época do Banco Garantia, em 1993. Exato. Então, o Lehman é um cara sensacional. Eu sou muito pragmático nessa história de sonho, né? Eu acredito muito em projeto. Eu acho que eu tenho que ter um projeto de vida, um projeto empresarial, etc. Quer dizer o quê? Meu projeto é chegar em tal lugar e assumindo tais riscos, né? Eu acho que é muito simples falar para quem já é bilionário que tem que correr risco. Boa. Né? Porque fala assim, enquanto você está com a vidona estabilizada ali, cara, bora para cima, galera. Aí eu acho que é muito simples fazer isso. Agora, para quem está começando a vida agora... Aquele que arriscou tudo e não ganhou, e não venceu, e não acertou, ele não é famoso. Então, ele não tem como dar essa dica também. Então, ninguém vai escutar ele. A história é escrita pelos vencedores. Então, eu acho muito simples. A gente até acha um pouco leviano da parte dele falar um negócio desse, porque assim, é uma pessoa super conceituada, mas correr risco. Ele tem lá seus 70 bilhões de reais. Ele pegar 2 bilhões e queimar, tranquilo. Agora, você tem 70 mil reais, você pega 20 mil reais, 30% do teu patrimônio. Você vai correr o risco. Dá para correr o risco? Dá. Só que o que é o risco? O risco você pode perder. E geralmente, esses gurus que aparecem no mercado, Carlos, principalmente quando a bolsa está em alta, ele não te fala que você pode perder. Ele fala que você vai correr risco. E aí ele vai lá, põe os teus 20 mil reais aqui que você pode ganhar, virar 100 mil. Só que ele não te fala que você pode perder tudo, né? Porque se ele te falar que você pode perder tudo, você vai falar, peraí, então acho que eu não vou fazer. E aí ele não vai ganhar a comissão dele, né? Então tem muita coisa errada acontecendo. Eu acho que, talvez por falta de conhecimento das pessoas quererem ir atrás do que é realmente o mercado financeiro, né? Mas, com certeza, você tem que correr um pouco de risco para tentar ganhar mais. Agora, não é tudo isso que falam por aí. Tá? E aí, no alto dos seus 30 anos, qual que é a tua experiência com relação a isso que o pessoal fala assim, não, vamos investir tudo e vamos ver o que vai dar? Eu acho que até na frase que o Lehman usou, eu acho que a ideia dele também era passar a investir em algo seu. Não, se você investir no mercado de ações, você está investindo na empresa X, a Y, a Z, que é a empresa do fulano, do ciclano, do beltrano. Não é você, não é o que você sabe fazer. Então, você não tem o controle do negócio. Então, se é para arriscar, que seja em algo que você é bom, que você domina e que daí você pode ter uma ideia se vai ter o sucesso ou não vai. O mercado de ações, ele dá oportunidades, ele tem empresas lucrativas, mas você não tem o controle sobre elas. Você não sabe o projeto daqui para frente. Você não participa do dia a dia da empresa para ver se daqui para frente ela vai continuar performando ou se ela vê um mercado um pouco mais negativo no futuro. Então, acho que a ideia dele era investir em algo seu, invista no que você conhece, o que você entende, que aí você pode ter muito mais chance de sucesso. Questão de investimento. O perfil do investidor, a faixa etária do pessoal que investe com você, são os mais jovens, os mais maduros? Como é que você analisa a tua cartela de clientes aí, Rafael? Hoje a gente trabalha com público, é muito variado. Obviamente que, como a gente trabalha com assessoria de investimentos, o nosso público-alvo, digamos assim, são pessoas com capital maior para investir, até para conseguir dar uma assessoria personalizada e uma proximidade com o cliente. Então, a gente não pode ter 500 clientes, a gente tem uma quantidade limitada e baixa de clientes. Então, o ticket médio do cliente tem que ser um pouco mais alto. Então, geralmente, clientes com ticket médio mais alto já são empresários, são médicos, um pouco mais bem-sucedidos. Então, o pessoal de um pouco mais de idade. Alguns clientes um pouco, e aí entra aqueles um pouco mais novos que já acumularam rápido capital no seu negócio, aí eles acabam vindo para o mercado e sendo um pouco mais arrojados também. E são esses que querem correr mais risco, que não estão ligando e às vezes esquecem de pensar um pouco mais no futuro também. Eu acho que é isso mesmo. Acho que as pessoas um pouco mais maduras agora, que acumularam já um patrimônio, a gente tem como público-alvo esse perfil.
mas volta e meia aparece um garotão lá das startups da vida que acumulou lá alguns milhões, né? E esse cara é muito mais arrojado, com certeza esse cara quer correr um pouco mais de risco. Agora, só voltando à história aqui do Lema lá que eu fiquei pensando, eu acho que é isso mesmo, a questão quando ele fala de ser arrojado, investir no seu negócio. Porque eu estou fazendo um pensamento aqui, eu saí do grande banco que eu trabalhava e eu falei, puxa, e aí, eu vou montar uma pizzaria, uma hamburgueria ou vou mexer com um investimento que eu faço há 20 e tantos anos na época? Falei, cara, a chance de dar errado é muito menor no que eu sei fazer. Montar uma pizzaria, a chance de dar errado é muito maior. Então, eu vou arriscar aqui. E aí a gente vai e funda o escritório, né? E as coisas estão caminhando. Então, eu acho que quando ele fala essa mensagem, Carlos, eu acho que é nesse sentido. Não é pegar o dinheiro e colocar tudo em bolsa. Eu acho que não tenho certeza que não é isso. E o perfil do investidor hoje em dia está mudando com relação à idade? Você citou também o molecão lá da startup, que de repente, vamos lá partir para um investimento mais arrojado. Eu acho que está sim, independente da gente no começo até ter comentado aí que as pessoas têm um pouco de preguiça de buscar o conhecimento, mas essa pessoa mais nova, ele busca um pouco mais, mesmo porque o celular hoje em dia você faz tudo, né? Você tem todas as informações, então ele é mais criterioso, não, ele é mais exigente. Eu quero, não sei o que e tal. Então ele vai te perguntar coisas que ele viu na internet e para te testar. Às vezes para te testar, às vezes porque realmente ele quer saber, né? Então eu acredito que esse perfil está adquirindo um pouco mais de conhecimento do que no passado. O Dr. Google atrapalha ou ajuda nessas horas aí? Olha, eu gosto de ser desafiado. Eu particularmente, né? Esse mercado nosso nos desafia todos os dias. Todos os dias a gente tem uma história nova para aprender e para poder traduzir para os nossos clientes, né? Então, eu acho que diferente ali de um médico, que a gente sabe que as pessoas às vezes olham no Google para ir lá e ficar peitando o médico, aqui a gente gosta desse desafio, porque as operações que são realizadas em bolsa, elas são reinventadas todos os dias, mas os derivativos, os ativos que são usados são os mesmos. Então, aí quando a pessoa liga para a gente lá e fala, eu não sei quem fez uma operação que eu posso ganhar tanto. Eu falei, te falou quanto você pode perder? Eu posso perder? Então, aí a gente vai lá, senta com a pessoa, mostra, isso aqui o cara não me falou. Pois é, eu estou te falando, né? Então, para mim, eu acho que é bom. Eu gosto desses desafios. Sabendo usar o Google, ele é muito útil, né? Ele tem muita informação. Mas você tem que saber pesquisar, ver mais de uma opinião, ver mais de um ponto de vista para poder tomar a sua decisão também. E geralmente o pessoal simplesmente vai procurar só aquilo que está gostando. Aí, de repente, entra numa página, entra num guru lá, no guru dos novos tempos, que está falando aquilo que ele gosta. Ele fala, opa, todas as verdades estão concentradas aqui. Vou seguir ele de olho fechado. Aí é o primeiro passo para você perder dinheiro, principalmente em bolsa. Questão de renda variável. Quais são as principais rendas variáveis? Que tipo de cliente que vai te procurar para isso? Como é que funciona todo esse tipo de mercado aí, Rafael? Só para deixar claro para o nosso ouvinte aqui do podcast. Renda variável, em geral, é comprar ações de empresas. Tem um produto que para quem é um pouco mais moderado também, que é um fundo imobiliário, que é uma alternativa aos imóveis. Quando a pessoa, ao invés de comprar vários imóveis para alugar, ele pode investir em fundos imobiliários, que é você comprar um pedaço de um imóvel. Você não precisa ter todo o capital para mobilizar o dinheiro. Mas o principal hoje que movimenta o mercado de renda variável são ações. E aí a gente tem ações das principais empresas brasileiras. Todos os anos tem novas empresas abrindo capital na bolsa, tentando captar mais dinheiro para poder crescer. Nosso mercado tem evoluído muito na parte de investimento fora do país. Então a gente tem hoje as BDRs, que são como se fossem ações das empresas americanas sendo negociadas aqui. E também a parte mais de derivativos, que são algumas coisas um pouco mais complexas, que aí começa a entrar um pouco mais de risco. E aí o cliente começa a querer olhar e ver muita propaganda sobre derivativos, opções, termo, qualquer outro tipo de negociação, mini índice, day trade, essas coisas. O risco vai cada vez mais aumentando, só que a propaganda é muito bonita. E os clientes vêm sempre procurando. Porque fulano de tal consegue triplicar o dinheiro. Porque fazendo operação tal de fulano de tal, ele ganhou 300%.
Isso começa a ter um pouco mais de risco. São ferramentas muito boas para proteção de carteira, para uma estrutura, para poder colocar mais uma coisa no seu portfólio, mas não trabalhar só isso. O pessoal vê muita propaganda de ganho rápido em renda variável, não é comprando ações, muitas vezes. É com esses derivativos. E isso acaba sendo até perigoso quando a pessoa não tem o conhecimento específico disso. Você citou 2 vezes já aí dentro da sua fala a questão do day trade. Sim. O que tem mais de propaganda na internet e mais canal do YouTube é o tal do day trade. Quais os principais riscos em acreditar também nesses gurus que falam assim, vem na minha que você vai ganhar dinheiro pra caramba. O que você está fazendo que você está perdendo dinheiro? Tem hora, até um comentário meu, eu vejo tanta coisa assim, tanto o pessoal falando que está fácil ganhar dinheiro, fácil, que eu estava comentando com um colega meu de trabalho, eu falei assim, daqui a alguns anos, uns 2 anos, vai estar todo mundo milionário. Será que só a gente que não vai entrar nessa onda? Pois é, eu falo assim, é o difícil dinheiro fácil, né? Porque não existe. Né? Isso é, se alguém ganhou, alguém perdeu, tá? Então vamos lá, bolsa é troca de mão do dinheiro. Não está gerando dinheiro novo. Se eu fiz um day trade, o que é um day trade para quem não sabe? É eu comprar e vender uma ação no mesmo dia e aferir ali um lucro ou um prejuízo naquele dia. Então eu iniciei uma operação e finalizei a operação no mesmo dia. Não houve a necessidade de eu desembolsar o total do dinheiro para comprar aquela ação. Então eu tento ganhar essas diferenças de preço que há. Se eu ganho, alguém perdeu. Então o dinheiro está trocando de mão apenas. Né? Então, o que é o day trade? Eu tenho que ser mais esperto do que o Carlos, do que o Rafael, para eu poder tirar o dinheiro do bolso deles. É meio que uma corridinha de rato. Né? É aquela história do rato, o rato e gato ali, gato e rato. Então, em algum momento você vai perder. Ninguém acerta sempre. Então ele fica procurando as alternativas, olhando o gráfico, olhando tela, para tentar, esse momento aqui é bom de comprar. Vou comprar porque daqui a pouco vai subir e vai vender. Pô, quem garante que vai subir e eu vou vender? E se cair? Aí eu tenho que vender. Aí eu perco. Se eu comprei a 10, vendi a 9, perdi 1. Né? Isso acontece no dia a dia. Por que as ações oscilam? Né? Que o pessoal fala, pô, mas por que só sobe? Completando, tem um risco grande que é a alavancagem. Você não precisa ter todo o dinheiro para comprar. Perfeito. Com pouco dinheiro você consegue movimentar um valor grande. Então, quando você tem um lucro, acaba sendo um lucro até interessante pelo valor que você desembolsou. Mas quando tem um prejuízo também. Você pode ter um prejuízo maior do que você tinha de dinheiro. E aí começa o risco. Você não ter o dinheiro não para bancar. Cobrir. Não para bancar, porque as corretoras pedem as garantias. Mas você, às vezes, coloca todo o seu dinheiro como garantia e numa operação em um dia você pode perder tudo isso. A alavancagem é um termo assim, que a gente usa muito simplesmente lá, é muito comum entre a gente, mas a alavancagem é assim, você deposita lá R$100 numa corretora de valores e ela fala, você pode comprar o equivalente a R$1.000 de ações, por exemplo. Você está comprando 10 vezes mais o valor da tua... Do que você está colocando do investimento. Como garantia. Então, se eventualmente você comprou lá os R$1.000 e a ação começou a cair, até o ponto de chegar em R$100 de prejuízo, a corretora automaticamente vai zerar essa operação e vai tomar a tua garantia. Né? Então, você pode perder tudo em um dia, porque ela te deu uma alavancagem financeira para você fazer transações de day trade. Né? Então, assim, a gente costuma não recomendar day trade para nenhum cliente nosso. Né? Claro que tem os clientes que gostam e querem fazer e a gente orienta da melhor maneira possível. Tenta fazer uma gestão de risco da carteira para ele não se alavancar muito, não operar mais do que ele poderia. Mas tem os clientes que gostam de arriscar. Eles tentam realmente tirar um dinheiro do mercado. Do bolso de alguém. Né? A verdade é essa, no fundo é isso. Isso é renda variável, tá, Carlos? Renda variável, então a gente costuma ver duas caixinhas em investimento. Uma é renda variável, que a gente não sabe quanto a gente vai ganhar. Ah, mas se eu botar dinheiro em bolsa, eu vou ganhar 10%. Eu não sei. Não tem ninguém no mundo que consiga precificar isso. Não existe. E renda fixa. Renda fixa eu sei o que eu vou ganhar. Eu sei exatamente o que eu vou ganhar, seja inflação, seja uma taxa de juros já pré-estabelecida, né? Seja a variação dos juros da economia. Então, aqui eu sei o que eu vou ganhar.
Aqui eu não tenho noção de quanto eu vou ganhar. Eu sei que eu posso perder, eu posso ganhar. Posso perder, eu posso ganhar. Então, essas duas caixinhas aqui que a gente tem que distribuir bem. E esse de risco, que é renda variável, aí que a gente sugere sempre colocar um pedacinho do teu patrimônio como um todo. Você pode ganhar muito, mas você pode perder tudo. E é sempre interessante, aí, perguntando para vocês, se dividir o patrimônio dessa questão do investimento em percentual, ao invés de falar assim, olha, eu vou investir 1.000. Ou então você colocar, olha, eu vou investir 15%, vou investir 20%. Acho que sim. Acaba sendo mais palpável. Eu acho que tem que ser em percentual mesmo, porque o valor absoluto, cada um tem o seu. Então, a sugestão nossa lá é sempre 10% a 15% do teu patrimônio, você pode alocar em renda variável. Isso é legal a gente falar. 10% a 15%. E aí, na caixinha renda variável, você tem ações, você tem os derivativos, você tem mercado internacional, você tem fundos imobiliários. Você tem um leque de produtos em renda variável. Não necessariamente renda variável é tudo ações. Não. Né? Tem operações que a gente monta lá que você não tem risco de perda. Você compra uma ação com capital garantido. A gente brinca, né? Você não vai perder o teu capital. Você botou lá 100 mil, você não vai perder os 100 mil. O que vai acontecer? Eu vou limitar o teu ganho. Né? Então, se eventualmente a ação subir 50%, eu vou conseguir te entregar 10% só desse ganho. Mas, por outro lado, você está 100% protegido. Se a ação cair 30%, você não vai perder nada. Então, isso a gente faz usando os tais derivativos que o Rafael falou. Né? Então, é um jeito de entrar em mercado de renda variável para quem quer começar. Claro, com pedacinhos dentro daquela caixinha dos 10%, 15% e com uma proteção bem interessante. Né? Tá. Vai fazer algum comentário também, Rafael? Não, acho que só completando a parte que você falou de trabalhar com percentuais, é interessante até para você conseguir manter um equilíbrio da carteira. Às vezes pode ser que onde você alocou em renda variável, você conseguiu ter uma rentabilidade absurda e dobrou esse valor. Você vai lá e reequilibra a sua carteira. Você coloca esse lucro no bolso. E aí você vai proteger esse lucro. E aí você tem um outro percentual. Se ele voltar a performar bem de novo, você novamente coloca o lucro no bolso, passa para uma parte mais conservadora e protege esse capital. Você vai sempre, trabalhando em percentuais, você vai sempre fazendo rebalanceamentos e acertando, deixando sua carteira mais equilibrada. Daí a importância de sempre procurar um profissional para poder não auxiliar, fazer para poder auxiliar. Mas você ainda, hoje em dia, tem muita gente que costuma correr esse risco sozinho. Vai lá e faz as operações e afins. Sim, a gente... existe uma classe profissional, que eu não vou citar qual, que adora fazer sozinho e acha que sabe tudo. Né? Só que aí quando faz lá tem os erros lá e não consegue resolver, aí vem nos procurar. Né? E aí vem com a carteira e fala, preciso recuperar isso aqui. Eu falo, puxa, isso aqui você não vai recuperar. A gente tem que ter o sangue frio e falar a verdade. Né? A gente tem que ser íntegro com o nosso cliente. Falar, olha, isso aqui... a ação caiu 90%, ela tem que subir 1000% para você ficar no 0 a 0. Não vai subir 1000%. Né? E é difícil a gente ter que falar as dores. Né? É algo que a gente bate muito. Assim, falar a parte boa, Carlos, acho que qualquer um de nós aqui vai lá e fala para você, você está ganhando 10%, você está ganhando 20%. Isso é a parte boa, é muito fácil de falar. Eu ponho minha filha de 13 anos, ela fala e está tudo certo. Agora, quando está dando errado, a gente tem que chamar você e falar, olha, cara, essa estratégia aqui não deu certo. E você vai ficar chateado? Você vai ficar chateado desde que eu não alinhei com você que isso poderia dar errado. Se eu falei para você que ia dar certo e deu errado, você vai falar, pô, Rodrigo, você nunca me falou que isso podia dar errado. Agora, se no começo da operação, da estratégia, a gente falou, isso aqui pode dar certo, você pode chegar nesse objetivo, só que você pode perder tanto. Você topa fazer? Você fala, topo. Então, beleza. Deu errado? Eu vou falar, cara, não deu errado. Nós temos que sair dessa operação. Você vai ficar chateado, mas você vai entender o que aconteceu porque eu alinhei a expectativa contigo. Esse é um diferencial que a gente traz para os nossos clientes. E é o que a gente pensa que faz sentido, porque senão só falar que o que pode dar bom para você é muito simples. Eu não precisaria estudar tanto e ficar ali na minha caixinha. Ou seja, só chamar o cara para o sucesso e falar assim, vamos nessa. Então, aí é muito fácil, né? Exato. Vamos falar um pouquinho da Japi Capital. Você falou que saiu do mercado financeiro e falou, cara, eu abro o quê? Um bar, uma lanchonete, vou vender cachorro-quente, vou fazer uma pizzaria, mas não, vou continuar no mercado financeiro. Como é que foi essa história, Rodrigo? Essa história, na verdade, foi assim, eu já pensava nisso já desde 2015, 2017,
em mudar o jeito de atender os clientes, né? Eu trabalho numa instituição financeira, a gente tem as metas, a gente tem as obrigações de como seguir e muitas vezes ter que colocar produtos de investimento nos clientes que a gente não está de acordo com o perfil às vezes. Então a gente era forçado a fazer isso. E aí em 2015, 2017 eu penso em montar um escritório, né? Mas aí acabou não dando certo, tive algumas mudanças de vida e tal. E aí eu sempre pensei assim, em algum momento eu tenho que fazer isso. As coisas vão acontecendo. 2019 começa, sofro um acidente de moto na Marginal, lá em São Paulo. Fiquei 5, 6 meses afastado, né, do banco. Falei, parece que é agora que tem que ser esse negócio. Eu não vou ficar mais indo para São Paulo, porque eu moro aqui em Jundiaí. Ficava indo todo dia. E aí surgiu a ideia da Japy Capital, né? A gente começa a estruturar um escritório de investimentos para atender um público diferenciado de uma maneira diferenciada. Para fazer a mesma coisa que a gente fazia, ficava no banco, não tinha problema nenhum, né? E aí a gente acha pessoas boas, porque nenhuma empresa nasce ou cresce sem pessoas engajadas, em pessoas que a gente pode confiar de verdade para fazer isso crescer, né? E a gente monta lá no final de 2019, eu e mais um sócio, no final de 20 vem os outros sócios e a gente consegue fazer esse negócio começar a ganhar atração e crescer. E, obviamente, como eu tinha citado, o risco de dar errado, um negócio que você sabe como fazer, é muito menor do que você querer empreender em algo que você nunca empreendeu. Então, arriscar nesse momento, eu acho que é nesse sentido. A gente arriscou, a gente montou e as coisas estão acontecendo, né? Hoje a gente começou em 2, estamos em 23 pessoas engajadas, temos uma filial em Itu, abrimos uma filial aqui próximo com 5 pessoas também já tocando o negócio lá, e as coisas estão acontecendo. Eu acho que fruto do profissionalismo de cada um e da integridade de cada um de querer fazer a coisa certa para os nossos clientes, né? Uhum. Acho que é isso, em linhas gerais. Aí a gente sempre procurei do limão fazer uma limonada. Então, né, eu brinco com isso, assim, de um acidente, e aí a gente olha e vê as coisas acontecendo, é muito bom, muito gratificante, e é até aquele orgulho bom, né? Não é aquele orgulho, mas é um orgulho bom, ver as pessoas crescendo. O Rafa é um exemplo muito forte disso. Acho que, como eu disse, é uma pessoa que veio de fora do mercado e está fazendo carreira e está crescendo junto com a gente. Então, acho que Jundiaí ganhou muito com a Japy e a Japy ganha com Jundiaí. Cara, que interessante. E o seu ponto de vista aí com relação à Japy, o Rafael? Estamos crescendo. A gente até brinca no escritório que esse acidente do Rodrigo mudou a vida de muita gente ali. Que todo mundo que vai entrando, a gente vai tendo a gente vai sentindo que a pessoa era para estar lá. Acho que toda vez que entra uma pessoa nova, a gente vai descobrindo a história de cada um. Parece que foi escrito para tá se juntando todo mundo e faz com que a equipe trabalhe muito unida. Isso acho que é um diferencial nosso. E cada um tem a sua própria especialidade, e todo mundo acaba se completando muito. Então, acho que essa troca de experiências de todo mundo, a gente trabalha todo mundo junto ali no dia a dia. Raro alguém não ir para o escritório, o pessoal quer estar lá, às vezes véspera de feriado, emenda de feriado, você chega no escritório cedo, está todo mundo lá. Essa troca de experiências acaba trazendo um know-how muito grande para todo mundo. Então, a gente acaba se sentindo mais preparado para encarar um desafio de um mercado um dia ruim, um cliente um pouco mais desafiador, mais questionador, mais cético de muitas coisas. Então, essa experiência que todo mundo está trazendo, cada um de um lugar, acho que está enriquecendo toda a equipe. Muito bacana. Eu acho legal, Carlos, assim, que em vários momentos, segunda-feira é aquele dia que você fala, poxa, tenho que trabalhar mesmo. E a sensação que eu tenho da turma da Japy, eu falo turma da Japy porque praticamente ali as pessoas querem estar no escritório. Tipo assim, cadê essa segunda-feira que não chega logo? Não chega logo. O domingo à noite mudou. Na época que eu trabalhava em indústria, pro agora. Aquele domingo à noite que, nossa, já tem que começar a pensar no dia seguinte, acordar cedo, isso aí não existe mais. Cara, isso é legal. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque são pessoas engajadas e o ambiente fica muito mais leve. Porque é um mercado desafiador todos os dias. Não tem jeito. E outra, acima de tudo, é desafiador e não tem rotina. Não tem rotina.
É sem roteiro. Gostei, sem roteiro. E como que funciona o engajamento de toda essa equipe? Como é que funciona essa questão de treinar? Porque todo mundo tem que falar a mesma língua ali, né? E outra, você está praticamente trabalhando com 23 especialistas, né? Isso, quer dizer, são os caras que praticamente sabem muito bem aquilo que estão fazendo. Como é que integra todo esse time? Porque, na verdade, é um time mesmo. É um time mesmo. Acho que o desafio maior é esse, né? Eu acho que fazer as pessoas ficarem engajadas. Todos os dias de manhã, 9h30 da manhã, a gente faz um morning call, né, por telefone, porque tem o pessoal de Itu e tal. Uhum. Então, a gente faz um morning call por telefone, dando um panorama do que vai ser aquele dia, das principais operações, dos principais investimentos daquele dia. A gente tem algo um pouco mais macro, que uma vez por mês, que é uma carteira de investimentos sugerida da Japy. Então, você vai começar lá a investir conosco, vai ter uma carteira sugerida. Essa carteira já é uma bússola para as pessoas se orientarem. E com essa reunião todos os dias de manhã, a gente vai dando esse direcionamento. As pessoas vão vendo que está dando certo, fica muito mais fácil dos outros entrarem. Os que estão entrando vão falando, pô, é isso que eu tenho que fazer? É isso aí, vamos embora. E se as pessoas têm dúvida, eu acho que a gente tem uma via de mão dupla. Principalmente o nosso pedacinho ali, que é renda variável, tem muita dúvida, né? A gente está super aberto para falar com o cliente, para fazer uma reunião junto com o assessor comercial, né, para esclarecer essas dúvidas. Então, acho que essa troca gera muita confiança entre a gente e acaba tendo esse engajamento todo. Isso é muito bacana. E agora, e com esse mundo online, que dá para fazer tudo através de lives, fazer tudo à distância, acabou facilitando também o mercado e o relacionamento com essa galera, com esse time? Eu acho que sim. Apesar de podermos fazer tudo isso online, as pessoas querem estar lá, né? Mas facilita, sim. Eu acho que principalmente... Agiliza muita comunicação. Comunicação, acho que os aplicativos aí de mensagens, né? Pô, saiu tal notícia que a gente manda, todo mundo já... Pô, mas o que isso pode impactar e não sei o quê? É muito mais rápido. E alguns clientes fora da cidade também, que a gente atende, tem de Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo. A gente tem clientes no Brasil todo. E fora também. E fora também. Temos clientes nos Estados Unidos, temos clientes em Portugal. Polônia, né? Japão, Austrália. Tem um cliente na Austrália. Dá trabalho. É mesmo? Por causa do fuso horário. Do fuso horário, para conversar. Tá, quando você tenta fazer uma reunião, tentar conversar, os horários são difíceis. Ou é muito cedo, ou é muito tarde. Às vezes você pega o cliente, ele precisa, para fazer muitas operações, ou seja, aplicar o dinheiro, que seja na renda fixa, renda variável, onde for, tem um horário, que é o horário nosso comercial. Então, às vezes, a gente tem que tirar o cliente da cama lá na Austrália. Fala, viu? Põe o despertador, acorda às 3, que você precisa acordar para aprovar aí a aprovação. As operações precisam da aprovação do cliente pelo celular. Então, tem que ligar lá e falar, acorda 3 horas da manhã para você aprovar a tua aplicação. Então, você vê, não tem limite, né? Então, territorial. Então, acho que nesse sentido facilita muito a tecnologia. A gente quer sempre estar perto do cliente, falar no olho, acho que é muito mais confiança, né, que a gente passa. Mas o cliente que eu atendi aqui em São Paulo mudou para Portugal, quer continuar investindo com a gente vai atender normal, né? Então, a tecnologia ajuda muito. E como que é ficar de olho em todos esses índices praticamente a todo tempo? Por exemplo, vocês estão aqui conversando comigo, vocês estão perdendo dinheiro ou estão ganhando? Agora já fechou a bolsa. Agora a bolsa está fechada. Você estava perdendo, legal, perdendo, já estancou, já sangria. Deu um stop ali, uma paradinha. Né? Não, porque, na verdade, essa brincadeira que eu faço é uma das outras crendices, né? Que é aquela questão do marketing multinível, né? Que o cara fala assim, não, o cara ganha dinheiro aqui, ganha dinheiro lá, eu tô dormindo e o dinheiro tá caindo na minha conta. Mais ou menos, né? Eu acho que, no nosso caso, assim, olhar uma tela de computador, na verdade são 2, 3 telas, às vezes, né? Com um monte de indicador, um monte de índice, a gente acaba filtrando naturalmente o que a gente enxerga que é relevante ali para nós. Então, tem algumas ações, tem algumas 3, 4 ações ali, Petrobras, Vale do Rio Doce, ações de banco, né? Então, a gente olha, aquilo ali dá o norte um pouquinho para onde o mercado vai seguir. Então, não precisa olhar a carteira inteira de ações. Olha lá as 3, 4 ações que tem uma ligação uma relevância maior dentro do índice Bovespa, a gente consegue ter essa sensibilidade. Aí olha câmbio e olha juros. Então, basicamente, bolsa, câmbio, que é dólar,
né? Dólar, como que está o dólar, e a taxa de juros futura. A taxa de juros à vista, mas existe uma curva de negociação, os juros daqui 1 ano, 2, 5, 10. Então, eu olho como é que está a indicação de juros daqui 3 anos, por exemplo. Né? Então, se lá está começando a subir, pô, aqui está acontecendo alguma coisa ruim, a bolsa pode ser que ela caia. Então, a gente começa a ter esse tipo de percepção, né? Obviamente, fechou a bolsa, a gente tem as variações mundiais, mas aí começa mais de madrugada, né? Então, a gente acaba acostumando, cara. Começa na hora de acordar o cliente da Austrália, do Rafael. Pois é. As mais tradicionais são as que oferecem os melhores termômetros ou não necessariamente, ou isso aí está mudando? Eu acho que são as que a gente chama de blue chips, né? As blue chips, que são as empresas que compõem ali o índice. O índice é uma composição de 90 ações classificadas por quantidade de negócios que ocorreu nos últimos 3 meses. Então, a Bolsa revisa isso todo a cada trimestre. E aí, dentro desse índice, tem lá 4, 5 ações que têm uma relevância, um peso muito grande dentro do índice. Então, essas são as mais que a gente olha mais de perto e acabam impactando ali as variações, né? Um pouco mais. Rafael, obrigado pela tua presença. Imagina, obrigado eu. Rodrigo, obrigado pela tua presença. Aliás, nós estamos tentando fazer esses agendamentos, acho que faz uns 30 dias, né? Hora eu mudo a agenda, hora vocês mudam a agenda. E hoje a gente Covid. Peguei Covid. Teve um Covid no meio. Nossa. Foi bem isso mesmo. Então, só tenho a agradecer, assim, pedir desculpas, né? Tamo junto. Esse problema de agenda aí, mas tem coisas que a gente não controla mesmo. Mas, acho que deu certo. Parabéns pelo programa, a gente tem acompanhado aí, estou super feliz. Ainda mais que te conheço já de outros carnavais. Então, eu sei do grande profissional que você é. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa mais uma vez. Eu agradeço. Rafael, obrigado mais uma vez pela presença. Rodrigo, obrigado pela presença. Onde que encontra Japi Capital nas redes sociais? Vamos lá. Pode falar, Rafa. O Instagram é Japi Capital, Facebook também Japi Capital, nosso site www.japicapital.com.br. Dá para encontrar a gente lá. Aqui em Jundiaí, nós estamos na Avenida 9 de Julho, 3575, sala 1514, e temos a nossa filial em Itu também, o endereço de cabeça. Isso eu não vou saber de cabeça. Mas é só procurar no japicapital.com.br. Jogar Japi Capital no Google, você já vai achar. É isso aí. Esse é o programa Sem Roteiro, que ao contrário do que você pode pensar, tem roteiro sim. E sempre, praticamente, é uma universidade dentro do nosso podcast, que, como eu disse lá no comecinho da nossa programação, agora também você encontra no Spotify. Obrigado, técnica. Ryan, Ian, tamo junto, vamos nessa. Sem roteiro, é isso.